Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa terça-feira, 16 de agosto de 2022, teremos 9 palpites. Vamos ter jogos ali na segundona dinamarquesa, segundona também inglesa, Série A lá da Argentina e a nossa Série B aqui do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Rivdrov e Amager. Jogo válido pela segundona da Dinamarca, que a gente tem os mandantes em terceiro lugar com 10 pontos em 4 jogos e o Amager ali em sétimo, 4 pontos em 4 jogos. Campeonato dinamarquês da segunda divisão, um campeonato com boa tendência de gols e duas equipes vêm correspondendo bem a essa regra. Até porque os mandantes nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Amager nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, em 4 duelos, tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,72, uma cotação interessantíssima para uma competição que tem uma alta tendência de gols, que a gente já tem um terceiro colocado que já marcou 10 gols em 4 jogos e tomou 3, e enfrenta uma equipe que já tomou mais gols do que marcou. São 5 sofridos e 4 feitos até aqui nessa competição. A equipe que tem mais gols, terceira colocada, joga dentro de casa. Vem de resultados excelentes, 2 vitórias, uma por 3-1 e uma por 3-0, esse 3-0 fora de casa, o que qualifica mais ainda essa equipe nessa tendência de muitos gols para esse jogo, e enfrenta o Amager, que apesar de estar ali com 4 pontos na competição, vem de 2 vitórias e um empate, isso contando competições nacional e Copa também nacional. Então é um jogo muito interessante, um jogo que tem uma perspectiva de gols, um campeonato que também mantém essa perspectiva de gols. Então para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente. Então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,72 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sonderjyskei e Helsingør. Vai gostar de nome difícil esse povo da Dinamarca lá longe. Outro jogo válido pela segundona dinamarquesa, que a gente tem o Sonder em primeiro com 12 pontos e o Helsingør ali em nono com 3 pontos. Outro jogo que eu vejo com a boa tendência de gols, até porque o Sonder nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Helsingør nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos a perspectiva de 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, 2 partidas com 2-1 em cada um dos jogos. Por isso o nosso palpite para esse jogo também vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,66, outra cotação interessantíssima para o Sonder, que vem rebaixado da primeira divisão da temporada passada e que nessa atual temporada, já na segunda divisão, em 4 jogos são 4 vitórias, 13 gols marcados e 3 sofridos. É aquela equipe que vem praticamente para só jogar uma segunda divisão e voltar ali para a primeirona, como está acontecendo com o Brann lá na Noruega. Vai enfrentar um Helsingør que já tomou 12 gols em 4 partidas, é uma média de 3 gols sofridos por partida nesse começo de campeonato dinamarquês e fez apenas 3. Ou seja, a equipe da casa é muito favorita para esse jogo. Vem de 4 vitórias seguidas nessa segundona e enfrenta uma equipe que em 4 partidas tomou 12 gols, praticamente o mesmo número de gols que o Sonder fez na competição inteira. Então é o melhor ataque contra a pior defesa da competição, sendo que o melhor ataque vem sobrando na competição, vem fazendo muitos gols e, é claro, vem rebaixado da primeira divisão, então tem um certo favoritismo para retornar à elite. Então para esse jogo eu acredito que deve ser um jogo movimentado, com tendência de vitória dos mandantes, mas também uma perspectiva de mercado de gols. Então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,66 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Bristol City e Luton.
jogo válido pela segundona inglesa da Championship, que a gente tem o Luton ali em 21º com 2 pontos e o Bristol em 23º com apenas 1 ponto. Duas equipes na parte baixa da tabela, mas equipes que devem fazer um jogo para gols, até porque ambas precisam muito da vitória. Lembrando que o Bristol nos últimos 5 jogos também, em 4 deles, tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Luton, nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todas essas partidas sempre tivemos ao menos 2 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,51 e aquele jogo assim de início de competição, mas é um jogo já de 6 pontos, tanto para o Luton quanto para o Bristol, que estão ali na parte de baixo da tabela, hoje separados por apenas 1 ponto e que precisam muito vencer depois de um começo muito ruim de competição. O Bristol vem de uma vitória sobre o Coventry e de um empate com o Wigan, mas o Luton vem de 2 derrotas seguidas na competição, a última dentro de casa para o Preston. Então um jogo muito importante para as duas. O Bristol vive um melhor momento em questão de resultados, joga dentro de casa contra uma equipe que vem de 2 derrotas seguidas. É um jogo sim com cara de ser truncado, mas com a possibilidade de ao menos 2 gols, até porque a Championship tem muito disso em várias de suas partidas, e eu acredito que esse jogo deve ser isso também. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,51 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Norwich e Huddersfield, outro jogo dessa Championship, que a gente tem o Huddersfield em 14º com 3 pontos em 3 jogos e o Norwich surpreendentemente em último com apenas 1 ponto em 3 partidas disputadas. E outro jogo com tendências de gols, até porque o Norwich não começou nada bem a competição e nos últimos 5 jogos em 3 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Huddersfield nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, em 4 oportunidades também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,54, outra cotação interessantíssima, e a gente está falando do Huddersfield, que tem 3 pontos em 3 jogos, 4 gols marcados e 4 sofridos, e que ficou no quase na temporada passada. Chegou nos playoffs, no último playoff, e acabou perdendo a vaga para o Norwich Forest, e tem tudo para tentar fazer outra campanha para buscar o acesso à primeirona inglesa. Já o Norwich, que vem rebaixado da Premier League na temporada passada, era uma das outras candidatas favoritas a voltar à elite, mas começou muito mal a competição. Em 3 jogos são 2 derrotas e 1 empate. Hoje é o lanterna dessa Championship, mas tem time para brigar aqui em cima com o Blackburn, com o Hull City, com o Watford, que é outra equipe que vem rebaixada junto com o Norwich para essa segundona. Então é um jogo de duas equipes que devem brigar na parte de cima da tabela, que não começaram tão bem essa segundona inglesa, mas que eu acredito que tem muito potencial, principalmente o Norwich, que vem numa gangorra nos últimos anos, um ano na Premier League, outro na segunda, um ano na Premier League, outro na segunda. Então eu acredito que essa deve ser continuar a tônica do Norwich, por isso é sim um jogo, na nossa visão, para o mercado de gols. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,54 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Swans e Millwall, outro jogo dessa Championship, que a gente tem o Millwall em quarto com 6 pontos e o Swans ali em 13º com 4 pontos. Aqui já duas equipes que começaram melhor a competição e duas equipes que também devem vir para o mercado de gols. Até porque o Swans nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Millwall nos seus últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos entre eles, 3 partidas com 2 gols ou mais no jogo. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,43, aqui outra cotação interessantíssima para o quarto colocado Millwall, que sempre começa muito bem as competições, mas depois vira um time de meio de tabela. Vamos ver se nessa temporada vai ser isso ou se a equipe vai brigar de fato pelo acesso à Premier League. Já o Swans, que sempre fica beirando ali a vaga de playoffs, mas sempre no final não consegue levar essa vaga, hoje está no meio de tabela, mas ali bem pertinho
dos times de playoffs. Mesmo nesse começo de competição, são duas equipes que vêm fazendo boas campanhas, vêm fazendo bons jogos e jogos de gols. Tanto que, apesar do Swans ter ganhado de apenas 1-0 do Blackpool no último jogo, tinha perdido do Blackburn, atual líder, por 3-0 na rodada anterior. E o Millwall ganhou do Coventry na última rodada por 3-2 dentro de casa. Então são duas equipes que estão ali na parte de cima e com boa tendência de gols. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,43 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Central Córdoba e Colón, jogo válido pela Liga Profissional Argentina, que a gente tem o Colón em 20º com 15 pontos e o Central Córdoba em 22º com 14 pontos. Duas equipes fazendo campanhas bem semelhantes nessa temporada argentina e que também devem brigar no mercado de gols. Até porque o Central, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 2 gols, ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Colón, nos seus últimos confrontos, também em 4 deles tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, em 4 oportunidades também tivemos ao menos 2 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,60, uma cotação interessantíssima para duas equipes que estão na parte baixa da tabela, mas que tem boas médias de gols. O Colón já tem 11 marcados e 13 sofridos, o Central tem 14 marcados e 18 sofridos, ou seja, são duas equipes que tomam muito mais gol do que fazem. Já o Central, por sua vez, também vem de derrota na última rodada, apesar vinha de 2 vitórias seguidas, acabou perdendo na última rodada para o Tucumã, e o Colón não vem de uma boa sequência. Nos últimos 5 jogos são 3 empates, 1 derrota e apenas 1 vitória. São 2 empates seguidos, o último dele em 1-1 com o Arsenal dentro de casa, e que mesmo tendo duas equipes oscilando muito na competição entre vitórias, empates e derrotas, ainda assim são equipes com boas médias de gols, com pelo menos 2 gols em muitos dos seus últimos jogos. Eu acredito que esse jogo também deve ser isso. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sarmiento e Godoy Cruz. Outro jogo dessa Liga Argentina, que a gente tem o Godoy em 9º com 21 pontos e o Sarmiento ali em 16º com 17 pontos. Aqui jogo de duas equipes mais na parte de cima da tabela e olhando objetivos maiores, mas ainda assim também com perspectiva de gols. Até porque o Sarmiento nos últimos 5 jogos, em 4 deles, tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus confrontos. Já o Godoy nos últimos 5 duelos, em apenas um deles o jogo acabou 0-0. Quando isso não aconteceu, sempre tivemos a perspectiva de ao menos 2 gols em cada um dos outros 4 jogos últimos da equipe. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo também vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd aqui está na casa de 1,59, outra cotação interessantíssima para um Godoy que estava figurando até algumas rodadas atrás na liderança. Hoje está a 7 pontos do líder Tucumã, mas tem uma boa média de gols, tanto marcados como sofridos. São 15 marcados e 11 sofridos. Pega um Sarmiento, que tem 14 marcados e 17 sofridos, que está apenas a 4 pontos do Godoy, está ali no bolo, um pouco mais longe dos líderes Tucumã e Guinásia, mas ainda assim ali no bolo, com boas campanhas, com bons jogos, mas aquele negócio, duas equipes oscilando muito. Tanto que o Sarmiento nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. Já o Godoy tem apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Foi isso que fez o Godoy cair muito ali na tabela de classificação, mas nada que vitórias, principalmente fora de casa, contra o Sarmiento, não possa dar esse gás, não possa dar esse ânimo para a equipe voltar ali na parte de cima da tabela, mesmo hoje estando a 7 pontos do líder. Mas tem que lembrar que o campeonato argentino é muito longo, são muitos jogos, então dá para chegar. Então, jogo para gols, então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,59 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para São Lourenço e Platense, outro jogo dessa Liga Argentina,
que a gente tem o Platense em oitavo com 21 pontos e o São Lourenço em 13º com 17 pontos. Aqui outro jogo muito parecido com o jogo do Godoy e também outro jogo com cara de gols, até porque o São Lourenço nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Platense nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 3 confrontos entre eles, todos eles com 2 gols ou mais em cada uma dessas partidas. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,44, uma cotação interessantíssima para um Platense, que vem na mesma linha do Godoy. Uma equipe que tem 15 gols marcados e 11 sofridos e que algumas rodadas atrás também estava ali no topo da tabela, mas que depois de resultados muito ruins hoje também está a 7 pontos do Tucumã, ou seja, praticamente muito igual ao que o Godoy fez e aconteceu nas últimas rodadas com seu adversário. Já o São Lourenço, agora mais parecido com o Sarmiento, tem 17 gols marcados e 15 sofridos, tem 17 pontos, está ali no bolo, pode tentar chegar na parte de cima, então são duas equipes que devem brigar por objetivos maiores na competição, mas são duas equipes que vêm oscilando e oscilando com gols em seus jogos, tanto que o São Lourenço tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, e o Platense tem 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Ou seja, são duas equipes que vêm tendo muita oscilação e isso é interessante para o mercado de gols, porque são partidas que ganham, que perdem, que empatam e isso tudo precisa do gol. E são duas equipes no bolo de cima da tabela. Então eu acredito que deve ser a tônica desse jogo. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,44 é o nosso palpite para São Lourenço e Platense. E passando para o último jogo do dia, Londrina e Bahia. Jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Bahia em segundo com 43 pontos e o Londrina ali de olho no G4 em quinto com 34 pontos. Jogo importantíssimo para os paranaenses e por isso mercado de gols, é claro. Até porque o Londrina nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Bahia nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, também tivemos 2 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,62, uma cotação interessantíssima para uma equipe que é segunda e a outra quinta colocada, ambas brigando por G4, uma cotação até muito alta. Até porque a gente está falando de um Bahia, vice-líder da competição, com 27 gols marcados e 13 sofridos, e um Londrina, 24 marcados e 23 sofridos, uma média mais parecida ali, um saldo quase zerado no mercado de gols. E lembrando que o Londrina hoje está a 8 pontos do Vasco e a 9 do Bahia. Caso vença, essa diferença diminui para 6 e bota fogo nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas tem que lembrar que o Londrina também não vence a 2 jogos, é uma derrota e um empate, enquanto o Bahia vem num momento oscilante, mas um pouco melhor. São 3 vitórias e 2 derrotas, sendo a última uma boa vitória sobre o Ituano dentro de casa por 2-0. Mas ainda assim, pela necessidade de vitória do Londrina, por jogar dentro de casa e pelo Bahia também ser uma equipe organizada, poder explorar os contra-ataques e aumentar a vantagem para os paranaenses, eu acredito que o jogo deve ter uma tendência de ser movimentado e o gol deve ser uma faceta muito importante. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 9 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários do que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!